Hoje o título dessa mensagem é Princípio da Redenção. Fala só uma vez, bem forte para não ter que repetir. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Princípio da redenção. Seite, o que é isso? Calma, eu vou te explicar o que é isso. Você vai entender hoje, você vai sair daqui sabendo claramente o que é esse princípio da redenção. Só para você entender, quando eu morei nos Estados Unidos, e quando eu estabeleci lá, foi justamente no ano que teve Copa do Mundo, uma das Copas do Mundo. E eu gosto muito do Copa do Mundo. Quantos aqui gostam de Copa do Mundo? Deixa eu ver você. Até quem não gosta de futebol, gosta de Copa do Mundo, certo? Comer coxinha, é uma delícia. Então, Copa do Mundo. E eu lembro bem que eu trabalhava lá numa base missionária, a gente tinha todo o nosso compromisso. E eu fiquei sabendo, cara, vai ter o jogo do Brasil importantíssimo. Eu organizei toda a minha agenda, ajustei todas as minhas coisas para dizer o seguinte: na hora do jogo eu quero paz. Eu quero paz. Eu falei, eu vou arrumar tudo. Aí eu morava numa casa com vários americanos, canadenses, tinha um amigo também da África do Sul. E eu falei, eu vou arrumar tudo, mas na hora do jogo eu só quero uma coisa: a minha poltrona e a minha televisão e paz para assistir o meu jogo. O problema foi que eu acordei, fiz o que eu tinha que fazer na base. Na hora que eu volto para dentro de casa, eu chego na sala, eu falei, agora. Sabe quando você chega com aquela expectativa? Eu cheguei assim. Na hora que eu cheguei, meus amigos de casa estavam fazendo uma festa na sala. A música tocando na TV, cheio de bexiga, cheio de gente estranha que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, mas que bagunça é essa aqui? E nem era a minha casa, era a casa deles e eu que estava morando lá. Eu falei, mas que bagunça é essa? Não, nós vamos ter uma festa aqui. Eu falei, que festa? Você não sabe o que tem hoje? Eles, não. Eu falei, tem jogo do Brasil, Copa do Mundo. Eles, o que é isso, Copa do Mundo? Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, inimigo. Falei, de onde esse bicho veio? É o inimigo. Falei, como você não sabe o que é Copa do Mundo? Ele falou, aí especialmente um amigo meu que era o dono da casa, não sei o que é Copa do Mundo. Eu falei, como é que você não sabe o que é Copa do Mundo? Ele falou, não sei. Aí naquele momento eu me toquei, eu falei, opa, peraí, nós temos essa valorização pela Copa do Mundo, porque desde o ventre da nossa mãe, a gente é ensinado a respeito de futebol. Eles não têm esse ensinamento, agora sim, agora bem mais, né? Mas, principalmente antigamente, não tinha tanto esse acesso. Então, a falta do acesso permitiu com que ele criasse dúvidas a respeito de uma coisa tão natural. Quantos aqui reconhecem que Copa do Mundo é um dia importante? Você reconhece isso, gente? É muito importante, e para ele não era importante. Naquele momento, enfim, fim das contas, foi uma luta, eu expulsei todo mundo de casa e o Brasil perdeu. Eu falei, foi por isso que o Brasil perdeu. Mas depois do meu tempo com Deus, eu lembro claramente isso. O Espírito Santo falou comigo, falou, Seide, você entendeu o que aconteceu aqui? Eu falei, não. O Espírito Santo me falou assim, o que aconteceu aqui foi, eles não valorizaram algo que é tão importante para você, porque você já está ambientalizado, situado com esses princípios desde que você nasceu. Desde que você nasceu, seu pai te coloca para assistir Copa do Mundo. O fato de você ter crescido debaixo desse ensinamento faz com que você valorize de forma diferente a Copa do Mundo. É ou não é assim, gente? Alguém aqui valoriza rugby? Óbvio, porque nós não temos esse acesso. Naquele momento, o Senhor me falou, quando nós estamos buscando o Senhor e a palavra de Deus, é a mesma coisa. Muitos princípios bíblicos que são cruciais para mim e para você, muitas vezes não são tão valorizados. Sabe por quê? Porque nós não crescemos desde sempre assim. Agora, a minha pergunta, para mim no caso e para você agora é, quantas vezes será que nós negligenciamos princípios do Senhor, porque nós não crescemos nesse momento? Naquele momento o Senhor falou, por isso vocês precisam crescer em maturidade. Fala comigo, maturidade. A maturidade na fé te posiciona para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Dito isso, hoje eu quero falar sobre um princípio elementar da fé, que é o princípio da redenção. Fala comigo novamente, o princípio da redenção. Para exemplificar, eu tenho 3 modelos, então vem aqui Stefano, Mateus e Léo, por favor. Uma salva de palmas aos nossos modelos de hoje. Vamos, se é para Jesus e se eles são bonitos, faz mais sorte. Tá bom, beleza. Eu pedi a ajuda dos universitários hoje,
porque vai ficar bem mais visual para vocês entenderem algumas coisas. Então diga comigo, princípio da redenção. Preste atenção nisso. Quando nós estamos lendo, e eu vou ler com você Levíticos 25, 25, você vai entender alguns princípios elementares que nos posicionam hoje para viver o que nós vivemos. Vamos ler Levíticos 25, versículo também 25. Se alguém do seu povo empobrecer, vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e a devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Então diga comigo novamente para gravar princípio da redenção. Tá. Então vamos aqui exemplificar. O Léo vai ser o nosso garoto prodígio nessa história, tá bom? O Léo, ele vivia nessa época como um hebreu, como um povo de Israel. E o Léo, ele era um jovem e ele estava com a ambição de empreender. E ele fala, cara, eu vou empreender, eu vou construir algo, eu vou construir uma empresa, eu estou vendo uma projeção, isso aqui vai dar muito certo financeiramente, eu vou construir terras, eu vou abençoar minha família através do meu empreendimento. Só que tem um problema, o jovem Leonardo, ele não tem recursos financeiros. Fala misericórdia. Está amarrado, tá, gente? Só um exemplo. Então o Léo, ele não tem recursos financeiros, mas ele tem uma ideia genial. Aí ele tem então uma ambição, ele foi ambicioso, ele chega e ele vai até um conhecido dele chamado Mateus. E nessa conversa o Léo vai chegar e falar assim: Mateus, eu tenho um plano de crescimento financeiro. Eu tenho já o projeto, nós vamos plantar soja nesse campo, nessa estação, eu já estudei tudo, isso aqui vai ser rentável. Só que o Léo fala, tem um problema, eu não tenho dinheiro. E aí ele vira, ele fala para o Mateus, vira meu sócio. Mas aí o Mateus é um homem de posses, tá? Tem muito recurso financeiro. E ele vira e ele fala, cara, eu não cresci financeiramente arriscando, isso aí é muito arriscado. Então eu não vou entrar na sociedade. Não, mas é muito bom negócio, por favor. Aí o Léo então fala, então ao invés de ser sócio, me empresta o dinheiro. E naquele momento ele pede um empréstimo. Mateus vira e fala, eu te empresto, com uma condição, você é responsável 100% de devolver esse dinheiro. Se você não devolver esse dinheiro, você vai arcar com as consequências. E aí o Léo pega, acreditando muito no projeto, como um jovem ambicioso, e ele fala, tudo bem, eu aceito. E o Léo então pega emprestado com o Mateus, olha que Mateus cara de rico, né? $1 milhão. Empresta para ele aí $1 milhão, tá bom. Beleza, acontece que o Léo chega aqui, $1 milhão, só que assim, o Léo é pé frio, tá? E na hora que o Léo começa a empreender, ele planta, ele compra terra, ele compra o gado, ele compra os animais, os cavalos para toda aquela operação. Só que vem um dilúvio na hora que ele está plantando, e lava a plantação, e ele perde $1 milhão. Imagina isso comigo. Agora ele perde tudo, ele tem que voltar para o Mateus para devolver o recurso na qual ele emprestou. Se o Léo não tinha dinheiro antes, você imagina agora, ele não tinha antes e agora menos $1 milhão, e ele fica devendo tudo. O Léo vira e faz o quê? Tudo bem, faz o seguinte, pega as minhas terras, pega a minha casa, pega os meus bens como forma de pagamento. Só que ele faz isso e ainda assim faltou $950 mil. Tudo que ele tinha era $50 mil. E agora, o que eu faço? Escute isso, isso acontecia nessa época. Nessa época, quando você não podia pagar, você então pagava através da sua própria vida. O Léo agora passava a ser escravo do Mateus. Não somente o Léo, mas toda a sua família passa agora a ser propriedade do Mateus. Se bem que você está valendo muito, $1 milhão está valendo muito, mas $1 milhão, a dívida foi quitada e o Léo agora se torna um escravo. Fala comigo, misericórdia. Segura essa história.
Nessa equação, nessa transação financeira, você só poderia pagar a sua dívida, se libertar de 3 maneiras. Então fala comigo a primeira, diga sabático. Vamos lá, fala um pouco mais forte, sabático. O que era o sabático? Então o sabático, para o hebreu, tá? Então o hebreu, era instituído uma lei, que um hebreu só poderia trabalhar 6 anos para o seu dono, e no 7º ano, o dono precisava libertar aquele escravo. Qual era o problema disso? Primeiro, nem todo mundo era hebreu, então se você não fosse, você já rodaria no princípio do sabático. Segundo, qual era o problema? O que o Léo tinha? Nada, menos nada. Quando chegava o 7º ano, muitos escravos, eles optavam por permanecer como escravo, porque ele fala, como é que eu vou sair da escravidão? Eu não tenho onde morar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho mais nada, porque tudo que era meu foi para ele. Então muitos escravos permaneciam escravos, mesmo com a liberação do sabático. Está claro aqui, gente? Tá bom. Segunda maneira que você poderia pagar a dívida, diga comigo, jubileu. O que era o jubileu? O jubileu, assim, aí sim se aplicava de forma mais ampla. O jubileu era a libertação dos escravos e a devolução dos recursos e das terras de todo o povo. Só que tinha um problema no jubileu. O jubileu acontecia a cada 50 anos, tá? Detalhe importante, no momento que o Léo empresta, ele fala, cara, 7 anos eu não vou sair porque não tem condição, eu vou esperar o jubileu. Só que tem um problema na equação, o Léo tem 49 anos, e o último jubileu foi ano passado, ou seja, daqui 50 anos ele vai ser liberto. Se eu sou o Léo, eu já ia falar, eu nem faço equação, porque depois que eu ficar velho, ele vai cuidar de mim também, já virei a vida toda escravo. Então ele se contentava com a escravidão. Fala comigo, misericórdia. Terceira maneira, como é que poderia acontecer o resgate, ou o pagamento da dívida? Terceira maneira, é o que nós chamamos de redenção. Fala comigo, redenção. Aí sim fica interessante, por quê? O que era a redenção conforme o texto que nós acabamos de ler? A redenção funcionava da seguinte maneira, a Bíblia diz, exatamente que, se alguém do seu povo empobrecer, vende a parte da sua propriedade, o seu parente, fala comigo, parente, o seu parente mais próximo, virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Aí entra o ponto, o Léo, assim como as suas terras, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua família, tudo que o Léo tinha e era, pertencia agora a quem? Mateus. Mas tinha um elemento na equação, o Redentor, tá bom? O Stefano, nessa história, representa o parente do Léo. Então o Stefano é um primo, ele tinha sangue do Léo, movido em compaixão, dizendo, cara, eu não aceito isso. O Stefano, sendo um parente, olha só poderia aplicar redenção se fosse um parente. O Stefano chega, o Stefano tem mais dinheiro que o Mateus, imagina isso, né? E ele emprestou $1 milhão, fala amém. Amém. Tá, naquele momento o Stefano chega, vira para o Mateus e fala, Mateus, eu estou pagando todas as dívidas que o Léo fez, então vai lá e compra o Léo. Tá bom, foi feito o pagamento, pronto, pode ir para lá, Stefano. Naquele momento, uma dúvida, o tempo, o dinheiro, a família, a vida, antes pertencia tudo ao Mateus. O momento que o Stefano compra, agora o Léo, o tempo, a família, as propriedades, passam a ser de quem? Do Stefano. Agora tudo é do Stefano. Detalhe importante, porque a Bíblia fala que o princípio da redenção só poderia ser aplicado por um parente? Porque no momento que um parente comprasse, ele iria aplicar algo que alguém de fora da família não iria aplicar, que é, Léo, eu paguei sua dívida, eu quitei os seus problemas, eu recebi as suas propriedades, mas porque eu sou o seu parente, eu sou família, eu sou como você, então eu te libero, eu pago a sua dívida e te libero para viver aquilo que você tem que viver. Quantos aqui podem dizer glória a Deus por isso? Esse é o princípio da redenção. Naquele momento Stefano compra e diz, agora Léo,
vai lá e vive a vida que você tem. Quantos aqui entenderam? Uma salva de palmas aos nossos modelos, obrigado. Levítico 25 está dizendo justamente isso, é o princípio da redenção. Agora, talvez a sua pergunta é a mesma quando eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, e o que isso tem a ver comigo? Por que o Seite está falando uma coisa dessa para mim agora? Então, calma que eu vou te explicar. Pula comigo agora lá para Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Todos abram a Bíblia, Gálatas 3, 13. Seite, tudo bem, princípio da redenção, já entendi o que é, mas o que isso tem a ver comigo? Então nós vamos entender agora. Princípio da redenção. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Sei por que o princípio da redenção é tão importante para mim, e é tão importante para Zion nessa estação? Adivinha por quê? Porque a base da forma que Jesus atuou nessa terra, envolve algo chamado princípio da redenção. Jesus, ele veio para a terra, e ele aplicou o princípio da redenção, dizendo, eu estou pagando a sua dívida, eu estou envolvido naquilo que você estava envolvido, eu me coloco na posição de te ajudar, de te direcionar e de mudar a sua história. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, Gálatas, a Bíblia está dizendo, Cristo nos redimiu, Cristo aplicou o princípio da redenção. Agora vamos lá comigo para Colossenses capítulo 2, corre na abertura da Bíblia, Colossenses 2, vamos entender um pouco mais fundo isso. Colossenses 2 vai explicar de uma forma mais clara aquilo que Cristo fez por mim e por você. Colossenses 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne. Olha para mim. Quando vocês estavam mortos em pecado. Você sabe da história. Infelizmente o homem peca. Momento que o homem peca, o domínio do mundo passa a ser agora do nosso inimigo. Então eu quero exemplificar aqui, não está amarrado em nome de Jesus, mas só para exemplificar, imagina comigo que Mateus é o inimigo, é o diabo, e o Léo somos nós. A Bíblia fala que o momento que vocês pecaram, é como se vocês agora passassem a dever ao inimigo, vocês estavam mortos agora nisso, vocês estavam julgados, já era definido. Então preste atenção, a nossa dívida, quando nós nascemos e vivemos, a nossa dívida era a dívida de uma vida. A nossa vida estava condenada, não tinha o que fazer. A Bíblia está dizendo, vocês estavam mortos em pecados. Deus, porém, os vivificou juntamente com Cristo. Quando nós estávamos nesse lugar devendo aqui o inimigo, o Stefano representando o Redentor, ele envia o seu filho vivificado para tentar gerar a transformação em nós. Então Jesus vem e ele vai aplicar o princípio da redenção, dizendo, eu estou aqui para pagar a dívida na qual você se envolveu. Quantos aqui são gratos por aquilo que Jesus fez por mim e por você? Nós éramos condenados à morte, Jesus, ele entra na equação e diz, estou pagando a dívida, estou pagando o preço por aquilo que você vivia. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar, e todos aqueles que crerem, não venham perecer, mas tenham a vida eterna. Sabe o que acontece dentro do Evangelho? Princípio da redenção. Você precisa entender essa mentalidade, que Cristo veio e pagou um alto preço por mim e por você. Quantos são gratos ao que o Senhor Jesus fez? Diga amém. Aí ele vai dizer, Deus o vivificou, juntamente com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, versículo 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era-nos contrária. Sabe o que Jesus fez? Jesus chega lá para o inimigo e fala assim, qual é a dívida do fulano? Qual é a dívida do Léo? Mateus, qual é a dívida do Léo? Inimigo, qual é a dívida de cada um deles? Tudo bem, eu estou pagando agora essa dívida. Aquilo que ele te devia, agora é minha preocupação. Eu estou pagando o preço para que ele possa viver.
Ele vem, Ele paga, Ele nos resgata e nos traz agora para uma nova vida. Olha isso aqui, consistia em ordenança que nos era contrária, Ele removeu, pregando-o na cruz. Por que Jesus morreu numa cruz? Sabe por quê? Porque a nossa dívida, o valor da nossa dívida não era $1 milhão, o valor da nossa dívida era a nossa própria vida. Então o pagamento de uma vida somente poderia ser efetuado por uma outra vida. Por isso Jesus morreu no seu lugar. Por isso Jesus veio à terra e disse: eu estou agora pagando a dívida por você. Ele foi pregado numa cruz, e ele vai dizer o seguinte: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles naquela cruz. Sabe o que ele vai dizer? Quando Jesus vem e morre no nosso lugar, Ele está nos redimindo, escute isso, e através dessa vitória, Ele está despojando o nosso inimigo. Preste atenção nisso aqui, segura essa informação. Primeira coisa, talvez você já se perguntou: por que Jesus veio morrer no meu lugar? Será que Deus não teria poder para mandar um anjo, um querubim? Será que Deus não poderia levantar uma outra pessoa a não ser Jesus? Aí é que entra o ponto. Deus, Ele é tão poderoso, que nem Ele quebra os princípios na qual Ele estabeleceu sobre mim e sobre você. E Ele vai dizer: o princípio da redenção só pode ser executado se for pago através de uma pessoa que era um parente. Adivinha por que Jesus veio em carne e sangue, assim como eu e você? Porque Ele se coloca numa posição como eu e você, porque através de uma semelhança de parente, agora Ele tem a autoridade de chegar no inimigo e dizer: a dívida está quitada, aquilo que você devia, eu estou entregando através da minha vida. Se você reconhece isso, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Versículo 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Diga comigo: despojar. O que é despojar? Então imagina aqui que nós temos dois times, Brasil, Argentina, e eles entram numa guerra. Aí começa aquela guerra, o pessoal se degladiando, aquela mão de morte. Fim, Brasil venceu. E no momento que Brasil vence, o que eles faziam nessa época? Eles entravam agora na Argentina e eles pegavam tudo que estava na Argentina como agora propriedade do Brasil. Então nós vamos lá, nós vencemos a guerra. Eu entro lá, agora eu vou pegar os carros, eu vou pegar os cavalos, eu vou pegar o dinheiro, eu vou pegar as armaduras. Tudo que era deles agora pertence a mim. Isso chama despojar. Olha o que a Bíblia está falando. Quando Jesus veio na terra, se colocou como um homem para pagar o preço por semelhança, Ele quita a dívida, entregando a sua vida na cruz, porque era uma vida por uma vida. E não é só isso. Na hora que Ele paga o preço, sabe o que Ele faz, gente? Tudo aquilo que é você, que você tem, que você carrega, que está ao seu redor, agora Ele vai despojar, Ele vai tirar da mão do inimigo, e Ele vai trazer isso agora para a sua vitória. Sabe o que Ele está dizendo? Quando eu paguei o preço naquela cruz, eu não só te dei a salvação, eu comprei a sua vida, eu comprei a sua família, eu comprei os seus recursos, eu comprei os seus talentos, eu comprei sua mentalidade, ou seja, tudo que você tem, tudo que você é, agora pertence a mim. Naquele momento Jesus vira como um parente, Ele vai dizer: eu paguei o preço, só que tem uma vantagem, eu não sou o inimigo, então eu compro por um alto preço, e eu te libero para viver aquilo que Deus tem para você viver. Eu não quero te chamar de escravo, mas eu quero te chamar de amigo. Eu quero ser amigo com você, e a nossa relação é de família. É isso que Jesus fez através do princípio da redenção. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso, Zé? Você consegue entender numa perspectiva diferente? Tudo aquilo que Cristo fez por nós, existe um impacto direto. Agora, vamos para um outro texto que vai te explicar um pouco melhor isso. Malaquias capítulo 3, versículo 8. É um texto bem conhecido e muitas vezes um texto mal interpretado. Malaquias 3, 8. Quantos estão comigo aqui hoje? Diga amém. Malaquias capítulo 3, versículo 8, olha esse texto. A Bíblia vai dizer: pode um homem roubar a Deus? Eu te pergunto hoje, Zion,
Pode um homem roubar a Deus? Como é que um homem vai roubar a Deus? Como é que um homem rouba Deus que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares? Você não conseguia nem roubar a bolsa da sua mãe, porque ela via. Agora, como é que nós estamos roubando a Deus? Aí ele vai responder: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus vira em Malaquias, e aqui não se trata de dízimo, de dinheiro só. Eu vou falar disso, mas não é só isso. Deus, ele vira e fala: vocês estão me roubando. Por que vocês estão me roubando? Porque lembra comigo novamente, lá na vida do Estéfano, o Estéfano descapitaliza, tira $1 milhão para pagar a dívida do Léo, para chegar no momento onde o Léo virava para ele e nem sequer falava obrigado. O que você acha de você pagar a dívida de alguém desse nível e a pessoa sequer olha na sua cara? Deus vira e fala: vocês estão me roubando. Sabe por que vocês estão me roubando? Não se trata do valor monetário, mas vocês estão me roubando através da sua fidelidade. Vocês não estão sendo fiéis, e através disso vocês estão me roubando. Deixa eu só contar uma história breve para vocês. Eu tenho um irmão de sangue, que é 4 anos mais novo que eu, chama Jun, e tenho 2 irmãos mais velhos, que são irmãos de criação. Eles já vieram aqui inclusive. Eu tenho uma irmã de criação que se chama Adeane. Ela veio morar na minha casa, ela devia ter uns 15, 16 anos, e eu devia ter aí em torno de uns 5 mais ou menos. Eu sou 10 mais novo que ela. Quando a Diane veio morar em casa com 15 anos, só para você entender como que é a história da Diane, não tem como contar tudo, mas a Diane, ela era escrava, literalmente. Ela foi vendida pela mãe verdadeira dela, por um dono de um bar. Vendido, foi lá e vendeu. Ó, quanto você quer por ela? Foi lá e vendeu ela criança. Aquela dona, na verdade, que era uma mulher, ela comprou a minha irmã, e ela escravizou minha irmã, desde criança trabalhando no bar, de forma escrava mesmo. Então, só para você ter ideia, a Diane, ela tem marcas de bituca de cigarro nas costas, porque era onde aquela mulher apagava o cigarro toda vez, era um costume. Ela tem marca de ferro de passar roupa, porque um dia ela foi passar roupa, criança, estou falando de coisa de 8, 9, 10 anos, foi passar roupa, queimou, ela pegou o ferro e queimou as costas dela. Então, são histórias assim, absurdas, que você fala assim, impossível isso acontecer no Brasil. Ela viveu. Só para você ter ideia, uma vez essa mulher foi viajar com a família dela, e prendeu a Diane durante uma semana, num armário de 1 metro por 1 metro, colocou comida lá, largou uma semana presa. Era nesse nível. E a vida dela, você imagina a cabeça dela com aquilo. Até que, enfim, muita coisa aconteceu, ela conseguiu sair de lá, arranjou um trabalho fora, que ela dava o dinheiro, enfim, ela consegue sair, até o momento que, muito tempo passa, alguns anos, e ela consegue ser, ela fazia faxina na casa do goleiro da cidade nossa, trabalhava na casa do goleiro, e esse goleiro se converte e começa a ir na nossa igreja. Junto com isso, a Diane vem para a igreja, começa a cultuar o Senhor e entrega a sua vida para Jesus com mais ou menos 14 anos. E ela teve um impacto tão grande por aquilo que Cristo estava fazendo, que ela pegou e falou: eu nunca mais quero sair desse lugar. E aí nisso o goleiro foi transferido inclusive lá para o Sport de Recife. Ele saiu do Rio Branco e foi para o Sport. Na hora que ele foi contratado, a Diane falou: eu não quero ir, eu não quero sair da igreja, é aqui que eu encontrei a minha liberdade no Senhor. Naquele momento então meu pai e minha mãe pegaram e falaram: se você quiser então você pode vir morar dentro de casa. E a Diane veio para ser nossa irmã, com 15 anos, e ela morou em casa por mais de 10 anos, ela só saiu de casa quando ela casou e tem minha sobrinha hoje. E ela viveu 10 anos dentro da minha casa, e eu brinco com ela, falei: você roubou meu quarto, mas eu te perdoo, que aí eu que tive que sair do meu quarto e ela ficou com o meu quarto. Cresceu dentro de casa. Só que quando você conversa com a Diane, você tem que entender, da onde saiu, para aquilo que Cristo fez na vida dela, ela fala assim: eu nunca vou negociar isso. Sabe por quê, gente? Porque existe a lembrança de algo maior que o Senhor Jesus fez. Se você falar com ela, ela protege mais meus pais do que eu mesmo, pela forma que os meus pais acolheram ela. Deu estudo, deu comida, deu casa, deu tudo, pagou o casamento, tudo. Meus pais tratam ela melhor do que eu falo, você prefere ela, eu sei, mas está tudo bem. A tratativa, a forma de lidar com ela. E se você conversa com ela, você fala assim: nunca que ela passou por isso. A pessoa mais alegre que existe no mundo.
até demais, mas ela é alegre. Mas quando você olha, você fala assim, ela fala: eu até o meu último dia nessa terra, eu vou honrar a vida dos meus pais, que meu pai e minha mãe. Até o último dia eu estou honrando, porque eu sei de onde eu saí, eu sei o que eles fizeram por mim. Sabe o que é isso, gente? Princípio da redenção. É o momento onde Deus faz algo, você fala assim: é impossível eu não reconhecer aquilo que Cristo fez. Cristo pagou um preço, e tudo aquilo que nós tínhamos ou éramos, agora passa a pertencer ao Senhor Jesus. Aí a Bíblia fala: como é que você está me roubando? Eles estão me roubando porque eles não estão sendo fiéis. Imagina a Diane, depois de tudo isso, falar assim: obrigado, vocês me deram o que eu queria, eu estou indo embora. Aí ele fala: vocês estão me roubando através da fidelidade. No versículo 10, olha isso aqui: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Quantos aqui recebem isso sobre a sua vida? É tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Quantos recebem isso aqui? Diga amém. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você for fiel e recordar aquilo que eu fiz, eu vou te abençoar. Você sabe o que o Senhor exige de nós? Fidelidade. O que o Senhor está falando é: será que você pode reconhecer o que eu fiz por você? Você estava condenado à morte, o meu filho pagou o preço por você. Só sejam fiéis. Se você for fiel, vocês vão ver portas do céu se abrindo sobre a sua casa. Você tem que entender, gente, não se trata do dízimo, não se trata do valor monetário, se trata da disponibilidade do coração. Agora, se questione quando você tem dificuldade com o dízimo, porque se você tem dificuldade com 10%, quem dirá 100%, que é o que Cristo tem como propriedade? Então, a mentalidade muda. O Senhor fez tudo por nós. Quantos estão entendendo isso? Agora, vamos para o último texto. Pula comigo para Gênesis 47, versículo 20. Gênesis 47 explica claramente o que nós estamos falando nessa manhã. Diga bem forte comigo: princípio da redenção. Gênesis 47, versículo 20. A Bíblia vai dizer. Quantos aqui lembram da história de José do Egito? Você lembra disso? Vendido como escravo, sonhador, você lembra disso? Aí ele cai ali, um monte de injustiça, enfim, de repente, existem alguns sonhos a serem interpretados, e a única pessoa que consegue interpretar é alguém chamado José. E ele teve um sonho. O sonho dele era: a terra passará por 7 anos de vacas gordas, 7 anos de muita prosperidade, de muito crescimento, vai ter rendimento, as coisas vão dar certo, mas depois desses 7, nós teremos mais 7 anos de vacas magras. O mundo vai ser impactado por uma seca absurda. Naquela revelação, Faraó vira e fala: tudo bem, mas o que nós vamos fazer? E aí ele tem uma ideia genial: vamos coletar e nós vamos criar um estoque durante 7 anos. Só que é um princípio de administração impactante. Ele vai e começa a fazer um estoque, a tal ponto que Faraó se torna o homem mais poderoso e rico da época. 7 anos se passam, entram 7 anos de vacas magras, muita dificuldade financeira começa a acontecer. Naquele momento, as pessoas não tinham o que comer, e eles começavam ao quê? A pagar por comida através do quê? Da casa, da terra, dos bens, dos cavalos. Só que chega um momento onde não tinha mais nada para pagar. Eu já gastei tudo. Aí eles então pagavam o alimento através do quê? Da sua própria vida. Então eu vou ser escravo de Faraó, só me dá comida. Aí nós entramos agora em Gênesis 47, 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Gente, olha isso aqui: todas as terras eram do Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas. Versículo 23. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5
ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Olha isso aqui, chega um momento que eles não tinham nada. Qual foi a ideia de José e de Faraó? Vamos fazer o seguinte: lembra que você tinha a sua terra, as suas sementes, a sua criação, você deu tudo, você é escravo, e agora você pertence a mim. Faraó e José, eles definem uma coisa, olha para mim, em meio a tanta dificuldade, morrendo de fome, gente, você tem que entender, morrendo de fome, eu vou fazer o seguinte: eu não vou exigir você como escravo, eu te libero, eu te dou a terra, eu te dou a semente, eu te dou os animais para plantar, e você pode usufruir de tudo que eu estou te dando. Eu só peço uma coisa: de tudo que você produzir, 20% você devolve para mim. Responda para mim, por favor. Vocês estão vivos aqui hoje? Estou acabando, só responda forte. De quem era a vida daqueles escravos? De quem era a terra? De quem era a semente? De quem era a criação? De quem era o dinheiro? De quem era o alimento? Tá bom, então tudo era do Faraó. Faraó, ele oferece aquilo, ele dá aquilo, e ele diz: tudo que é meu, eu estou te dando, eu só peço que você devolva 20%. Naquele momento, você acha que alguém iria levantar e falar: bandido! Alguém ia fazer isso, gente? Você estava morrendo de fome, eu não tinha nada, tudo que era meu era dele, de repente ele me dá, e ele só pede 20%, e aí a pessoa: ah, eu sabia, está roubando. Como é que você está roubando? Tudo era dele, ele não precisava daquilo, tudo era dele. Alguém ia se levantar contra, sim ou não? Não, tanto que a resposta foi: Faraó, visto que nos favoreceste, seremos seus escravos por opção. Você nos abençoou tanto, que é um prazer ser seu escravo, porque se não fosse isso eu estava morto. E ele fala: só devolva 20%. Eu te pergunto, gente, Faraó precisava dos 20% daquela pessoa? Porque era tudo dele. Se era tudo dele, porque ele precisava de 20%? Eu vou te responder então, sabe por quê? Ele não precisava, mas ele exigia que 20% voltasse para sua mão, porque todo favor que não é lembrado se torna uma obrigação. Através dos 20% produzido, todo mês aquele povo tinha que pegar os 20% e levar até Faraó. O caminho deles irem até Faraó fazia com que eles lembrassem: nós estamos devolvendo algo que um dia, primeiro, ele nos entregou tudo. Nós estamos devolvendo, e isso é motivo de gratidão. É mais um reconhecimento, uma gratidão, do que um favor que nós estamos fazendo. Por quê? Porque tudo é dele e tudo vai para ele. Deixa eu mudar um pouquinho. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha mesmo que Deus precisa de alguma coisa nossa? Sabe por quê, gente? Porque o dia que Cristo operou em redenção, a nossa vida, que antes era do inimigo, agora passa a ser de quem? Cristo Jesus. O nosso recurso financeiro passa a ser de Cristo Jesus. Os nossos talentos, os nossos tesouros, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas posses, os nossos bens, tudo agora pertence ao Senhor. Nada que eu tenho é meu. O Senhor simplesmente compra a minha dívida, e Ele vira e fala assim: Sente, porque eu te amo, eu pago a sua dívida, e eu estou te liberando. Pode pegar tudo que era seu e pega para você. Só que aí Cristo vira e fala assim: será que você só consegue ser fiel com o que eu estou depositando na sua mão? Eu vou entrar no ponto que é dízimo. Gente, você tem que entender, mudar sua mentalidade. Você acha que Cristo precisa do seu dízimo, gente? Você acha mesmo que Cristo depende do seu dinheiro? Não, porque é R$180 por mês. Você acha que o reino depende disso? Deus não depende do nosso dinheiro, mas o nosso recurso, o nosso talento, o nosso tempo é a representação da fidelidade, do reconhecimento e da gratidão do porquê Cristo fez aquilo. Eu te convido a um dia a ir para a África, um lugar que talvez muitas pessoas, é o lugar mais desfavorecido. E eu estive em alguns cultos na África quando eu fui para lá. Peguei malária lá, por sinal. E quando eu estava na África, e eu passei um mês e pouco lá,
Eu nunca vi um povo tão feliz em devolver o dízimo como eu vi lá. Eles vão celebrando, eles vão pulando no corredor, porque é uma mentalidade: eu não tinha nada, eu não era ninguém, e o Senhor tem nos sustentado. Então é motivo de gratidão. Sabe o que eu quero falar com vocês? Não é nem sobre dízimo, mas eu quero falar: será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Fiéis ao que, Seide? Se você está anotando, e eu fecho com isso, vai ser muito rápido. Nós, quando recebemos a redenção, tem 4 áreas que o Senhor confia nas nossas mãos. Diga comigo, 4 áreas. 4 áreas que você precisa ser um bom mordomo. Eu preciso ser um bom mordomo. Primeira área é a área que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo, diga comigo, corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. O seu corpo não é seu, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira área que você tem que ser fiel ao Senhor, diga comigo, templo, é o seu corpo, é o seu físico, é a sua saúde, é a sua mentalidade, é a sua visão, é o seu ouvido, a sua boca precisa devolver glória ao Senhor. Eu pergunto, como é que você está gerenciando o seu templo? Comendo de forma desesperada. Você tem que entender, o corpo não é seu, meu irmão. Sedentarismo, o corpo não é seu. Estou pensando o que vem na telha, a mente não é sua. Eu falo, não é falar, é um comentário, porque Satanás age assim, né? Não é falar mal, é comentário. Você está falando, você está usando a língua que não é sua para glorificar o diabo. Nós temos que ser bons mordomos através do nosso templo. Número 2, temos que ser bons mordomos com o nosso tempo. Fala comigo, tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu te pergunto, como você está usando o seu tempo? De quem é o seu tempo? Vamos lá, gente, em nome de Jesus, vamos lá. De quem é seu tempo? Até o seu último respiro é do Senhor. A minha pergunta, será que nós estamos usando o nosso tempo dentro daquilo que o Senhor quer que a gente use? É engraçado a gente falar que o nosso tempo é de Deus, mas a gente não consegue dedicar 1 hora por dia ao Senhor. Não, o tempo é do Senhor, mas o que? Não, mas o culto acabou, hein? Bateu o horário, chega, vamos embora. O nosso tempo não é nosso. Será que você tem a ousadia de dizer ao Senhor: Senhor, use a minha vida, gaste os meus dias e os meus segundos para a honra e glória do seu nome? Você quer uma oração mais ousada que essa? Você falar: Senhor, só usa a minha vida, gasta do jeito, se eu perder minha vida, que eu venha perder naquilo que o Senhor tem para mim. Então número 2 é o templo. Número 3, diga comigo, talento. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Terceira área que você tem que gerenciar bem é o seu talento. O que Deus colocou na sua mão? Quais são as habilidades que o Senhor colocou na sua mão? Quais são as mentalidades? Porque às vezes você tem coisas que você faz tão fácil, mas para o resto do mundo é difícil. Deixa eu te explicar, isso Deus que te deu. E a verdade é, tudo que a igreja precisa tem dentro dela. Eu pergunto, que diferença você está fazendo no reino? Que diferença você está fazendo na sua cidade, na sua igreja? Nós temos que usar o nosso talento para a honra e glória do Senhor. Quarto e último, eu já falei um pouco sobre isso, mas é aquilo que nós chamamos de tesouro. Fala comigo, tesouro. Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas para vocês? Cara, se a gente não for fiel com o dinheiro desse mundo, como é que Deus pode confiar as verdadeiras riquezas? Então eu digo para você, quarta coisa, o seu dinheiro não é seu, o meu dinheiro não é meu, o nosso dinheiro é do Senhor Jesus. A pergunta é, como é que o Senhor quer que eu use? Você já parou para pensar que da noite para o dia o Senhor pode fazer aparecer $1 milhão na sua conta? A pergunta não é se Deus pode fazer isso, a pergunta é, se Deus fizer isso, será que você vai ser fiel ao Senhor com aquilo que Ele quer gastar o dinheiro? Eu e você
temos que gerenciar bem o nosso templo, o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Se você crê nisso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus.